Olá, você candidato, candidata, muitas vezes se filia ao partido com a esperança de ser candidato, né, na fase da pré-candidatura, e essa escolha não vem. Nós temos alguns problemas, algumas questões para serem resolvidas, e o momento crucial dessas resoluções é a convenção partidária. É nesse momento que se definem as candidaturas, é nesse momento que o partido apresenta perante a Justiça Eleitoral as listas dos candidatos a cada um dos cargos que estão em disputa no pleito. Então, não há nenhuma garantia que o partido dê a candidatos antes dessa convenção partidária. Há tratativas, há negociações e tudo mais. Então, até esse momento, os candidatos ainda não sabem se serão candidatos, por isso são pré-candidatos. Então, a escolha, hoje trataremos da escolha dos candidatos, né, que se dá nas convenções. Que momento ocorrem as convenções e quais as principais regras. Ninguém é candidato no Brasil se não tiver filiado a partido político. A nossa democracia é uma democracia por partidos. A Constituição Federal, no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5, ela trata especificamente disso. É um requisito de elegibilidade estar filiado a partido político. O artigo 87 do Código Eleitoral, da mesma maneira, reproduz essa exigência. Então, não existem candidaturas independentes, não existem candidaturas desvinculadas do sistema partidário. A gente pressupõe que a participação política ela se dá por intermédio de partidos. E isso tem algumas ideias por trás. Por exemplo, que há um debate de ideias, algumas ideias políticas elas se congregam em determinadas agremiações e essas agremiações partidárias representam essas ideias. E nós precisamos de um embate de ideias e não personalíssimo, né? Não personalizado em algum candidato. Então, por isso é que o nosso sistema ele pressupõe a existência e a intermediação exclusiva de partidos. O nosso sistema, desde a Constituição de 88, ele é pluripartidário. Esse pluripartidarismo ele é muito caro à redemocratização, porque no período anterior nós tínhamos apenas dois partidos impostos e não tínhamos uma democracia plena. Então, a nossa redemocratização ela se dá pela multiplicidade de partidos. Não é o tema da aula hoje, mas há cláusulas de barreira, tentando evitar que esses partidos sem firmeza ideológica se proliferem, né? E com isso a gente tem outro problema para a administração eleitoral e para a própria democracia. A filiação partidária, ela se dá, em regra, necessariamente, né, 6 meses antes do pleito, no mínimo. Né? Então, no mínimo 6 meses antes do pleito, aqui dia 6, nesse pleito total, dia 6 de abril, no mínimo até 6 de abril, o candidato tem que estar, o pré-candidato teria que estar filiado ao partido em que ele vai disputar as eleições. E como eu disse no começo, não basta estar filiado, o partido vai escolher quem, dentro dos quadros dos filiados, vai disputar a eleição. As convenções partidárias, elas têm múltiplas finalidades. Né? Então, elas são reuniões com finalidade de tratar assuntos gerais, assuntos de interesse do partido, ou, no caso dessa convenção específica de escolha de candidatos, para definição dos candidatos e formação de coligações. As normas específicas, além de legislação e resoluções do TSE, elas estão previstas nos estatutos de cada partido. Ou, se não houver regra para a escolha e substituição de cada um dos candidatos, essas normas elas têm que ser definidas pelo órgão de direção nacional do partido até 180 dias das eleições. Então, se o estatuto não for suficiente, a direção nacional do partido vai suprir essas deficiências por meio de normas que vão ser publicadas via Justiça Eleitoral. Quem são os partidos aptos à disputa? Aqueles que, em até 6 meses antes da data das eleições, registrarem seus estatutos no TSE. Então, os partidos novos, eles têm que estar registrados 6 meses antes da disputa. Eu lembro daquele caso da Rede, quando a Rede se apresentou como opção para a disputa eleitoral,
ela teve um problema para ratificar as assinaturas necessárias para a abertura do partido e acabou não dando tempo dela sair no pleito em que ela foi criada. Essa questão foi até o TSE, houve decisões e tudo mais. Então, essa burocracia necessária para convalidar o partido acabou atrasando esse registro específico da rede e ela demorou uma eleição a mais para poder disputar. Até a data da convenção, órgão de direção ou provisório constituído na circunscrição, devidamente anotado no Tribunal Eleitoral competente, de acordo com o respectivo estatuto partidário. Então, tem que estar, até a data da convenção, qual o órgão de direção definitivo ou provisório, aquele que será responsável, então, pela condução dessas convenções partidárias com vistas à escolha dos candidatos. A federação também. As federações são uniões de partidos, né, um ou mais partidos, que atuam em conjunto como se um partido fosse para determinadas finalidades, e elas também têm que estar constituídas e registradas até 6 meses antes da data das eleições, no TSE. A lei das eleições, ela diz aqui no artigo 8º que o período para a realização da escolha dos candidatos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período entre 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Nós estamos gravando essa aula no dia 6, então estamos muito próximos no dia 20 de julho, quando se inicia o período em que os partidos podem realizar suas convenções partidárias para a escolha dos candidatos. Aqui temos o parágrafo 1º, que eu vou comentar depois, e o 2º. Para a realização das convenções de escolha dos candidatos, os partidos poderão usar gratuitamente prédios públicos, responsabilizando-se por danos causados com a realização do evento. Essa utilização de prédios públicos já tem que ser solicitada com antecedência, eles têm que garantir a segurança do local e têm que devolver o local em ordem, né, limpo e sem nenhuma avaria. Aqui, esse parágrafo 1º diz o seguinte: aos detentores de mandato de deputado estadual, federal, distrital ou de vereador, e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido que estejam filiados. Esse eu grifei porque ele foi considerado inconstitucional pelo Supremo, nessa ADI número 2530, que foi julgada em 18/8/21. Antes de 18/8, nós tínhamos já uma liminar, mas em 18/8 ela foi confirmada, né? Então, ela impede essa chamada candidatura nata. O que é uma candidatura nata? Aquele que, por ser já deputado, por ser já vereador, ele tem direito a ser candidato só porque está no cargo. Isso tira a autonomia dos partidos. Aqui o Supremo considerou que essa indicação, independentemente de convenção partidária, é uma violação da Constituição Federal na parte em que ele dispõe sobre a autonomia partidária. Então, essa candidatura nata prevista nesse artigo é incompatível com a Constituição Federal, tanto por violar a isonomia entre os postulantes, então viola a isonomia entre aqueles que estão disputando, às vezes um novo nome teria mais chance, e tem direito, né, de se habilitar às eleições. Então, essa é uma regra que ela engessa a transitoriedade das eleições, né? Então, a transitoriedade dos mandatos, a transitoriedade do poder, ela fica engessada se você tem uma candidatura nata, um lugar em que você não pode colocar outro candidato. Então, a criação desse instituto ocorreu nos anos 70 e teve o propósito de proteger os titulares de mandatos parlamentares contra rivalidades internas de seus partidos, fomentadas por agentes externos, porquanto, à época, as agremiações estavam sujeitas a fortes e súbitas intervenções estatais, como eu disse, antes da Constituição de 88. Em contexto de ampla liberdade de funcionamento dos partidos, como instaurado a partir da Constituição de 88, esse mecanismo deixou de ser compatível com a autonomia interna dos partidos. A imunização pura e simples do detentor de mandato eletivo contra a vontade colegiada do partido
representa privilégio justificado que contribui tão só para a perpetuação de ocupantes de cargos eletivos em detrimento de outros pré-candidatos, sem qualquer justificativa plausível. Então, ela foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal aqui nesse julgamento, em 18 de agosto de 21. O número do candidato. Então, a lei das eleições, ela diz que nas convenções ocorre o sorteio do número do candidato. Sempre os primeiros números correspondem à legenda, os demais serão sorteados. Os partidos podem manter os números concedidos à sua legenda na eleição anterior, e eles vêm mantendo esses números, e os candidatos podem manter os números da eleição anterior para o mesmo cargo, é um direito dos candidatos manter esses números. Os deputados federais, estaduais ou distritais, assim como os vereadores, podem solicitar novo número ao órgão de direção, independentemente de sorteio. Então, se eles não estiverem satisfeitos com o seu número, eles podem solicitar um novo número. Candidaturas máximas. Então, é o número máximo de candidaturas que nós temos. Nós entraremos nessa questão mais especificamente. Essa aqui é o número máximo de até 100% do número de vagas mais uma para as eleições para o legislativo, as eleições proporcionais. As eleições para cargos majoritários, como o veremos em um slide mais detalhado, ela se dá sempre em número simples, né? um número, uma unidade. Então, para prefeito, cada partido pode ter um candidato. Para vereador, quantos candidatos pode ter o partido? Todas as vagas disponíveis para vereadores, mais uma. Esse é o número de candidatos. Então, dá até a possibilidade do partido fechar toda a Câmara. A forma dessa convenção partidária, ela pode ser virtual, ela pode ser híbrida, né, semipresencial, ou presencial. Ela é realizada pelos partidos políticos ou pelas federações, de acordo com as normas estabelecidas no Estatuto partidário ou no Estatuto da Federação. As federações também têm estatutos. Os partidos poderão usar gratuitamente prédios públicos, como já disse, responsabilizando-se por danos. A resolução número 23.609, de 19, do TSE, ela veio estabelecer algumas normas para essas convenções e para a forma de escolha dos candidatos a que se apresentam ali ao pleito interno dentro dos partidos. A ata da convenção do partido político ou da federação conterá os seguintes dados. Então, depois de realizada essa convenção, essa ata tem que ser formalizada, tem que ser pública, tem que ser registrada e ela tem que contar obrigatoriamente com o local, a data, a hora, a identificação e qualificação de quem presidiu, qual o dirigente partidário que esteve ali na presidência dessa convenção, a deliberação para quais cargos concorrerá e, no caso de coligação, o seu nome já definido e o nome dos partidos e das federações que compõem essa coligação. Também o nome do representante da coligação, o nome do representante da federação, se for o caso, e a relação dos candidatos, aqui mais importante, e candidatas escolhidos em convenção com indicação do cargo para qual concorrem, um número atribuído, então na convenção já sai o número, conforme essa resolução, nome completo, nome para a urna, então o nome para a urna não necessariamente é o nome de batismo, e a inscrição eleitoral, o CPF e o gênero. O gênero nós vamos ver uma questão bastante importante que conste o gênero, porque há número mínimo para cada gênero, nós vamos ver como é que funciona. Aqui o número de candidatos, como já adiantei, essa resolução também traz, com base na legislação, o número de candidatos que pode ter cada partido político, federação ou coligação. Ela pode ter um candidato ou candidata ao cargo de presidente da República, respectivo vice, se for uma eleição para presidente. Uma candidata ou candidato ao cargo de governador, respectivo vice, em cada estado e no Distrito Federal. Então, só pode ter um candidato
para governador em cada estado. Uma candidata ou candidato ao cargo de senador, lembrando que senador, apesar de ser um cargo para o legislativo, mas eles são majoritários, eles concorrem igualmente, ali não há proporção. Então, o mais votado leva voto com contagem majoritária. Candidato ou candidata ao cargo de senador em cada unidade da federação, com 2 pessoas suplentes, quando a renovação for de 1/3. Então, tem anos em que entra um senador de cada estado e tem anos que entram 2. Então, no ano que entra um de cada estado, cada partido tem um candidato. Ou 2 candidatos, ou 2 candidatas, né, com respectivos suplentes, quando a eleição for de 2/3, ou seja, no ano que entram 2 senadores. Uma candidata ou candidato ao cargo de prefeito ou vice. Então, eleição, prefeito ou vice, cada partido pode ter um em cada município. Para cada partido ou federação poderá registrar candidatas ou candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, a Assembleia Legislativa ou câmaras municipais no total de até 100% do número de lugares, ou seja, 100% da composição da Câmara, 100% da composição da Assembleia Legislativa ou 100% da Câmara Municipal, mais um. Então, tem 15 vereadores, pode ter 16 candidatos, cada partido, certo? Então, uma cidade tem 16 vereadores, pode ter 16 candidatos em cada partido. No cálculo do número previsto no caput, será sempre desprezada a fração, se inferior a 0,5, igualada a 1, se for igual ou superior. Do número de vagas resultante das regras previstas nesse artigo, cada partido político ou federação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para cada gênero. Então, se eu quiser ter 100% de candidatas mulheres, eu não posso. Se o partido quiser ter 100% de candidatos homens, ele não pode. Ele tem que ter no máximo 70% e no mínimo 30%, né, em cada um. Então, 30%, 70%, pode ter 50%, 50%? Pode. Então, ele tem que ter no mínimo 30% em cada um dos gêneros e no máximo 70%. Então, é independente se homem ou mulher. Então, também não pode ter 100% de candidaturas femininas. O número de vagas previstos no parágrafo 2º, qualquer fração será igualada a 1 no cálculo percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e desprezada no cálculo as vagas restantes para o outro. O partido ou a federação que disputar a eleição proporcional deverá apresentar lista com ao menos uma candidatura feminina e uma candidatura masculina, em cumprimento da obrigação legal do percentual mínimo de candidatura por gênero. E aqui nós encerramos as nossas explicações, dizendo que, apesar das proporções exigidas para os cargos masculinos e femininos, nós não temos exigência de cargos para determinadas, de disponibilização nas eleições de cargos para determinadas etnias, por exemplo, para cor, para raça, né? Então, não temos essas definições. Porém, o partido, no momento do registro, deve declarar também a cor, a raça que pertence o candidato. E isso pode ser checado depois pelas entidades da sociedade civil que fiscalizam essas autodeclarações, e isso pode também resultar em uma correção e até uma sanção ao partido. Então, apesar de não existirem números mínimos, os números mínimos são para gênero, essas questões também, elas devem estar no momento do registro, ao menos identificadas, ok? Então, ficamos por aqui hoje. Até a nossa próxima aula. Muito obrigado.